Bom dia, turma. Nós vamos falar sobre a unidade 6, né? A América no século XIX. Tá? Falar um pouco sobre a introdução aqui, onde que durante o século XIX o território americano ele cresceu durante a marcha, né, para o oeste. Além disso, a nação ela se dividiu na maior guerra, né, civil da história americana, onde que logo após garantir sua independência, os Estados Unidos, eles trataram de consolidar suas instituições políticas, né, e formar um sentimento de patriotismo em todos os cidadãos. Ao longo do século XIX, esse país ele passou por diferentes eventos que levaram ao crescimento e desenvolvimento do seu território, onde que o grande destaque desse período foi o crescimento territorial experimentado, né, com a conhecida, né, marcha para o oeste, ok? A introdução aqui, né, nós podemos falar que enquanto a Europa envolvia-se em revoluções liberais e ampliava sua industrialização no continente americano, as colônias espanholas lutavam para sua emancipação política, né? Ao norte, né, os Estados Unidos lançavam as bases econômicas, políticas e sociais de uma sólida estrutura capitalista. A independência da América Espanhola, né, onde nós podemos falar sobre um pouco sobre esse assunto, ou também conhecemos como América Hispânica, né, que são as denominações dadas aos países da América Latina, né, que foram colônias do Império Espanhol, que atualmente esses países estão distribuídos na América do Sul, Central e América do Norte, onde que a colônia, que o processo de colonização das Américas, ela se inicia em 1492, né, que foi com o quê? Com a chegada da esquadra, né, do navegador italiano Cristóvão Colombo. Tá? Ele estava em quê? Em busca de uma rota alternativa, né, para as Índias, né, onde que Colombo desembarca no Caribe e onde que seus limites territoriais que dariam origem à América Espanhola, onde começaram, né, a ser, né, traçados 2 anos após a descoberta em 1494 com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo que previa a divisão de todos os novos territórios descobertos, né, e por descobrir entre os reinos de Portugal e Espanha. Então, o processo da independência da América Espanhola ela está inserido num contexto, tá? Num contexto do colapso do antigo regime e que, consequentemente, né, na crise do sistema colonial. Então, a América Espanhola estava submetida a uma rígida política mercantilista, que ela está baseada na concessão de um monopólio, onde favorecia exclusivamente a burguesia metropolitana. Então, além disso, no interior da sociedade colonial, tá, da América Espanhola, havia um permanente conflito entre os chapetones, né, os espanhóis, que ocupavam os principais cargos da administração colonial, e os crioulos, que forçavam a aristocracia colonial, né, proprietária dos grandes latifúndios, mas que não participavam da estrutura administrativa que era considerando-se, né, aí, né, discriminados. Né, essas sociedades aí que nós acabamos de ver, que da América Espanhola, está dividida basicamente em chapetones, crioulos e negros e índios, né, que os chapetones eram quem? Eram a elite colonial que controlava a colônia e ocupava os altos cargos administrativos. Os crioulos, eles vinham logo abaixo, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na colônia e integravam, né, a nobreza sendo ainda grandes latifundiários. Negros e índios estavam na base, né, da pirâmide, que é na pirâmide social, ok? A independência das 13 colônias nos Estados Unidos e o ideário da Revolução Francesa influenciaram profundamente os partidários da separação das colônias hispano-americanas, né, de suas metrópoles europeias. Então, para a Inglaterra, tal emancipação política iria beneficiar a sua economia, pois os produtos industrializados ingleses seriam o quê? Inseridos
no mercado latino-americano com maior facilidade se fossem abolidas, né, as restrições do pacto colonial. As primeiras tentativas, né, foi desde o final do século XVIII que era evidente a insatisfação das populações coloniais com a metrópole espanhola, aonde que a revolta de Tupac Amaru, em 1780, né, no Peru, que reuniu milhares de indígenas e foi duramente reprimida pelas tropas espanholas, onde representou o estado de tensão nas metrópoles, né, colônia. Outra figura importante nessa tentativa fracassada de independência foi o crioulo, né, Francisco Miranda, que liderou aí uma tentativa frustrada da independência, né, na Venezuela. Ele foi o principal líder venezuelano, né, o Francisco, que em 1806 ele se deu o primeiro passo para a independência das colônias da Espanha. Miranda ele seguiu um modelo norte-americano e também haitiano, quando os escravos se libertaram, né, da França. Aqui nessa imagem podemos ver, né, o padre Hidalgo, né, ao centro, né, de negro. Ele clama contra os espanhóis no México no ano de 1810. No entanto, o processo de expansão napoleônica pela Europa despertou novas tentativas separatistas na América Espanhola, invadindo a Espanha em 1808, onde que as tropas napoleônicas substituíram o rei Fernando VII por José Bonaparte. A reação espanhola iniciou-se rapidamente e chegou às colônias espanholas. Diante da lacuna de poder, os crioulos organizaram, por meio dos cabildos, as juntas governativas que assumiram a administração das colônias. Então, com o retorno de Fernando VII ao trono, ele tentou se afastar, né, os crioulos do poder, fazendo tais instituições. Eu acho que vocês sabem que o chefe dos cabildos eram escolhidos por quem? Pela própria coroa, né? E onde muitas vezes eles eram vitalícios, quer dizer que era pro resto da vida. Então o povo não participava dos cabildos, mas eram chamados quando havia decisões importantes a tomar. Então essa situação aí foi registrada quando Napoleão invadiu a Espanha em 1807 e o rei Fernando VII foi preso pelas tropas francesas. Então, no século XVIII, a Espanha reorganiza administrativamente suas colônias na América e, por isso, são criados, né, os vice-reinados da Nova Espanha, né, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral do Chile, Vice-reinado de Nova Granada e Vice-reinado do Rio da Prata. Iniciaram-se assim os conflitos no México, né? Os padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos passaram a liderar, né, camponeses indígenas contra os espanhóis. Então, na Argentina, desfez o vice-reinado do Prata, né? Na Venezuela, Miranda era derrotado, o Paraguai obteve o quê? Sua independência em 1811. Então, os primeiros levantes fracassaram em geral, devido que aos poucos envolvimento da população, que os via como problemas dos crioulos e a falta de apoio das nações estrangeiras. Então, a independência, né, com a derrota de Napoleão na Europa, a Inglaterra passou a agir de maneira mais direta no auxílio aos revolucionários da América Espanhola, onde que os Estados Unidos também formaram um apoio mais efetivo contra a intervenção absolutista europeia. Então, pois, tinham interesse no mercado e também na mão de obra e nas matérias-primas latino-americanas. Então, destacada foi a atuação de líderes crioulos, como Simão Bolívar, que sonhava com uma América unida e forte, difundiu o ideal do pan-americanismo e liderou a libertação da Venezuela, da Colômbia e também do Equador,
e José de San Martins, que liderou os exércitos revolucionários na libertação da Argentina e também do Chile, ao lado de Bernardo O'Higgins. Então vamos falarmos agora sobre San Martín e Bolívar, né? Eles foram os líderes da independência da América Espanhola, né? Bolívar libertando os países do norte da América do Sul, como Venezuela, Bolívia, Colômbia, enquanto que San Martín se destacou na libertação dos países andinos, como Chile, Argentina e Uruguai. O que Bolívar realmente ele queria? O Simão Bolívar ele foi político, né, líder militar e revolucionário venezuelano. Sua atuação foi primordial para o processo de independência de diversos países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Então, Bolívar tinha como principal objetivo criar um grande país e acreditava na emancipação latino-americana, tá? E o principal objetivo de São Martins, né, era ajudar a liderar as revoluções contra o domínio espanhol na Argentina, no Chile e Peru. Ele era um soldado que lutou ao longo da vida para os espanhóis na Europa, antes de voltar para a Argentina para liderar, né, a luta pela independência. Então, esses dois eles se encontraram-se no Equador, onde, por discórdias políticas e ideológicas sobre o futuro latino-americano, o primeiro entregou o comando supremo das tropas ao segundo, que, à frente de um grande exército, né, ele libertou o quê? Definitivamente as nações sul-americanas após a vitória sobre as tropas espanholas em Ayacucho, no Peru. Então, o Uruguai permaneceu ainda algum tempo sob o domínio do Brasil e declarou sua independência em 1828. No México, o general Augusto de Iturbide, enviado para reprimir os movimentos de libertação de forte caráter popular na região, acabou proclamando a independência e coroando-se imperador em 1822. Pouco depois, né, Iturbide ele foi deposto e fuzilado, sendo proclamada a República Mexicana, que foi assumida por um governo de elite. Então, na América Central, formaram-se as Províncias Unidas da América Central, que em 1838 subdividiram-se em Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Após as independências, né, a América Espanhola não conseguiu manter-se unida como propunha Bolívar. Então, o processo de fragmentação foi determinado pelos interesses da aristocracia crioula e pelas também pressões desagradadoras, né, de nações externas, especialmente da Inglaterra e também dos Estados Unidos, que pretendiam manter-se como a única força econômica e política no continente. Então, a fragmentação, por outro lado, levou à dependência econômica externa, uma vez que a região se transformou em fornecedora de matérias-primas e gêneros tropicais e consumidora de produtos industrializados. O poder político republicano passou a ser exercido pela aristocracia crioula por meio do caudilhismo, um pequeno grupo de grandes proprietários rurais que lutariam entre si pelo comando da nação, apoiando-se nas massas populares e também em acordo com potências estrangeiras. Essa imagem vocês podem observar na página 278 da apostila de vocês, que é a Batalha da Fazenda Calíbio, tá? Em janeiro de 1814. Os Estados Unidos, né, a expansão territorial, né, onde podemos falar que logo após a Guerra de Independência estadunidense, de acordo com o Tratado de Versalhes, no ano de 1783, os Estados Unidos incorporaram todo o território compreendido entre os Grandes Lagos
e também o Golfo do México no início do século XIX, como resultado de um constante crescimento econômico estadunidense. Então, com a chegada de imigrantes europeus, levou a população desse território de 3 milhões para 7 milhões, interessados em aumentar ainda mais o tamanho do seu território, iniciaram a marcha, para o oeste. A marcha para o oeste, nos Estados Unidos aqui, ela foi um período histórico em que as 13 colônias inglesas, recentemente independentes, passaram a ocupar diversos territórios até então ocupado ou pelo povo nativo ou pelos mexicanos, entre a costa leste e também a costa oeste dos atuais Estados Unidos da América. Segundo, quando iniciaram aí a marcha para o oeste, incentivada pelas autoridades, justificada pelas doutrinas do Destino Manifesto, segundo a qual os estadunidenses eram pessoas eleitas por Deus para promover o desenvolvimento e formar a nação mais importante do mundo. Os pioneiros da marcha, família de imigrantes europeus ou de remediados da costa leste, buscavam terras para plantio, pastagem para criação de gado ou a sorte de encontrar metais preciosos e fazer riqueza fácil. Então os indígenas viam seu território invadido, e tentavam evitar a expansão. No entanto, se inicialmente o governo norte-americano assinou acordo respeitando territórios indígenas, com o passar do tempo adotou a prática do extermínio das populações nativas, que tentavam resistir ao avanço da colonização. Paralelamente, a diplomacia norte-americana agia comprando territórios como a Louisiana da França em 1803, a Flórida, da Espanha em 1819 e o Alasca da Rússia em 1867. O Oregon ele foi cedido pela Inglaterra em negociações de fronteiras no ano de 1846. A anexação voluntária dos Texas, separando-se do México, provocou uma guerra entre estes países, e os Estados Unidos, que após a vitória ainda anexaram Utah, Novo México, Colorado e Califórnia, que em meados do século XIX atraiu grande contingente populacional durante a Corrida do Ouro. Então a marcha para o oeste levou aí o crescimento ainda maior da população estadunidense, aumentando significativamente a produção interna de bens de consumo. O crescimento econômico favoreceu a burguesia capitalista do Nordeste, que se beneficiava da ampliação das atividades bancárias e dos empreendimentos empresariais. O Sudeste do país continuava ainda com a economia de plantation. Aqui é uma imagem mostrando a expansão dos Estados Unidos, onde se diz, depois de ganhar a independência com o Tratado de Paris, os Estados Unidos expandiram-se para o oeste, ampliando aí suas fronteiras 7 vezes, com 2 ajustes de fronteiras principais, uma para cada uma das colônias do Reino Unido e a Espanha, e várias disputas territoriais menores. O país dos 13 estados originais cresceu para os 50 estados, a maioria dos quais começou com um território incorporado. Então, o padrão, geral dessa expansão territorial ou evolução territorial é a seguinte, que a colonização das terras recém-adquiridas, a formação de um território organizado, a alteração das fronteiras desses territórios e, finalmente, a condição final do Estado, 2 novos estados cresceram consideravelmente, depois de obter a condição do Estado, que é Nevada e Missouri. E 4 deles perderam território para formar novos estados, que é o Massachusetts, Carolina do Norte, Texas e Virgínia, como podemos observar aqui neste mapa, ok? A Guerra de Secessão de 1861 a 1865, ela foi uma guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos,
né? Essa batalha ela deixou cerca de 620 mil mortos, né? O que representava algo em torno de 2% da população. Então a guerra ela colocou em lados opostos os estados do norte, já industrializado, né? E o do sul, estado escravocrata, né? E também latifundiário, ok? Podemos também falar um pouco, né? Que essa guerra de secessão também ela é conhecida como Guerra Civil, tá? A americana, tá? Que aconteceu, né? Entre 1861 e 1865. Tá? As origens mais remotas da Guerra Civil estão no próprio processo de colonização, onde que se desenvolveu ao norte da costa leste, colônia de povoamento, e ao sul, colônia de exploração. Após a independência, as diferenças entre norte e sul tenderam a aumentar. Então, os fazendeiros sulistas organizaram-se num partido democrata, né, e a burguesia nortista formou o que? O Partido Republicano, onde que a marcha para o oeste agravou as disputas entre norte e sul, pois os novos estados eles teriam representante no Congresso que poderiam o quê? Favorecer os democratas, né, ou os republicanos. Então, ao mesmo tempo, né, republicanos e democratas divergiam sobre a política alfandegária, pois o sul exportador defendia o livre cambismo e o norte defendia a taxação de produtos para proteger o mercado interno de produtos estrangeiros. Então, além disso, a questão da abolição da escravatura também teve papel importante no aumento das rivalidades dos estados do norte e do sul. Os republicanos do norte defendiam a libertação dos escravizados como um fator de quê? De modernização do país e também de aumento, né, do mercado consumidor. Já os democratas do sul viam a abolição como ameaça aos seus negócios, né, já que eram dependentes da mão de obra escravizada, né? O avanço da campanha abolicionista nos demais estados foi deixando os poucos estados escravistas do sul cada vez mais isolados. A vitória do republicano Abraham Lincoln nas eleições de 1860 levou os 11 estados escravistas do sul a declarar sua separação, quer dizer, secessão da União Federal, proclamando aí Jefferson Davis, né, como o seu presidente e estabelecendo Richmond, na Virgínia, como capital. Iniciou-se então uma violenta guerra civil em que os exércitos da União, chefiado pelo general Grant, enfrentaram os exércitos confederados do Sul, chefiado pelo general Lee. Então, os confederados, em menor número, contavam com uma guerra rápida para terem alguma chance. Bloqueados por navios e sem receber apoio e arma do exterior, começaram a perder espaço. Nessa imagem aqui podemos observar, né, que a batalha de Nashville, tá? Nessa batalha aqui, as tropas da União obtiveram uma grande vitória sobre as forças confederadas. Em 1863 houve a batalha de Gettysburg, né? Que essa batalha foi o ponto de virada na sorte da guerra, após uma vitória imprevista das forças nortistas, né, União. Os estados confederados passaram a uma guerra defensiva que o levou à derrota, tá? Aonde, né, que foi a mais importante da guerra vencida pelas tropas da União, ok? Então, nessa batalha, as tropas da União obtiveram o quê? Uma grande vitória sobre as forças confederadas. No início de 1861, Lincoln, né, o Abraham Lincoln, abolia a escravidão nos estados sulistas, ainda, tá, durante a Guerra Civil, e pouco depois os confederados capitulavam em Appomattox, né, e determinava a guerra com a derrota da aristocracia escravista do Sul. Então, a vitória do Norte inaugurou uma era de grande desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, com a ampliação das grandes empresas e também a formação de trusts, né? Já no sul do país,
o profundo sentimento pela derrota despertava o que? O sentimento racista de defesa da identidade branca, anglo-saxão e protestante, né, que fez nascer sociedades secretas que aterrorizavam minorias e principalmente os negros dessa sociedade, que a mais radical era o Ku Klux Klan, né? O Ku Klux Klan, que também foi uma das mais, né, o mais radical, tá, dessa sociedade. Então, quando nós falamos aqui formação de trust, né, trust que nós queremos dizer o quê? Função, né, de várias empresas formando aí um monopólio, ok? Aqui nessa imagem, né, podemos observar, né, o Big Stick no mar, né, do Caribe, tá? O presidente dos Estados Unidos, né, é o Theodore Roosevelt, ele reforça sua política representada aí pelo navio de guerra na região do Mar do Caribe. Então, assim começava, né, a se constituir políticas, economia e socialmente a maior potência capitalista do século XX, com o grande desenvolvimento industrial e também a economia norte-americana, que expandiu-se buscando que o espaço para além de suas fronteiras. Tá? No final do século XIX e início do século XX, formularam-se os princípios da nova política externa norte-americana, o Big Stick, como a intervenção armada, né, na América Central e também no Caribe, e a política de portas abertas, que era voltada para o Pacífico em direção ao extremo Oriente.